O tecido cartilaginoso possui uma diversidade de funções para os seres vivos. Entre essas funções, a gente destaca o suporte estrutural e flexibilidade. Afinal de contas, possuímos estruturas no nosso corpo constituídas por cartilagem, como por exemplo o nariz e as orelhas, que se você dobrar ou puxar, ela não vai quebrar, nem vai rasgar. Isso simplesmente porque ela possui sim, o tecido cartilaginoso possui sim essa funcionalidade de dar suporte e também de ser flexível. Além disso, o amortecimento de impactos e deslizamento. Isso porque as nossas articulações elas são constituídas por cartilagem. Essas articulações, ao ser constituídas por cartilagem, nos garantem esse amortecimento e também o deslizamento, já que assim a gente consegue evitar que atrito entre os ossos danifique a estrutura. Então, esse tecido nos permite essa proteção. Além disso, a ossificação endocondral, que é um tipo de ossificação em que basicamente a gente tem inicialmente a formação de uma estrutura por cartilagem e posteriormente ela é solidificada, fazendo então com que a gente tenha aquela estrutura mais sólida e rígida, que é o osso. Esse tecido também faz parte da formação do esqueleto fetal. Afinal de contas, a primeira estrutura esquelética que possuímos no nosso corpo é constituída por cartilagem. Essa cartilagem forma a estrutura esquelética que vai basicamente servir como um molde, e depois desse molde formado, a gente vai ter o processo de formação da estrutura esquelética óssea. O tecido cartilaginoso ele é tido como um tecido conjuntivo especializado, com consistência rígida. Esse tecido também possui a presença do pericôndrio, que nada mais é do que um tecido conjuntivo que fica no entorno da cartilagem. No entanto, as cartilagens articulares não possuem essa capacidade de ter o pericôndrio. Mas esse tecido pericôndrio, que é um tecido conjuntivo, portanto um tecido vascularizado, se divide em duas porções. Essas porções é a camada fibrosa externa, que faz parte da camada externa, e a condrogênica interna. Na camada externa, a gente vai observar a presença de colágeno do tipo 1. Já na condrogênica interna, a gente observa principalmente a presença de vascularização e também de células, que a gente chama de condroblastos. Os condroblastos, elas originam-se de células mesenquimais. São células que são indiferenciadas e dão origem aos condroblastos. Essas células, por sua vez, vão originar os condrócitos e os condrócitos se organizam de forma que faz com que a gente tenha os grupos que a gente chama de grupos isógenos. A matriz que é expelida por esses condroblastos e condrócitos basicamente é constituído por colágeno, proteoglicanos, ácido hialurônico e glicoproteína. Se o tecido cartilaginoso ele é um tecido que é avascular, como então acontece o processo de nutrição e oxigenação dessas células? A resposta é simples. O pericôndrio é responsável por isso. Afinal de contas, o pericôndrio, por ser um tecido conjuntivo vascularizado, ele acaba tendo a responsabilidade de nutrir as células que compõem o nosso tecido cartilaginoso. Lembre-se que a gente, para ter o nosso tecido em manutenção, ou seja, manter o nosso tecido vivo, a gente precisa oxigenar ele, a gente precisa nutrir ele. E é justamente através dos vasos sanguíneos que conduz o sangue, portanto, aonde tem nutriente e aonde tem oxigênio, entre outras substâncias, que a gente vai conseguir fazer com que essa substância chegue às nossas células e, consequentemente, nutra e oxigena ela. A partir disso, a gente envolve um processo, devido à ausência de vaso sanguíneo, de difusão. Isso porque o tecido cartilaginoso ele é avascular. Se ele é avascular, não possui vaso sanguíneo, então a difusão ela atua aqui. Essa difusão é um processo que se dá através de membranas, onde as substâncias sólidas elas conseguem atravessar a membrana das células e, consequentemente, nutrir essa célula. É claro que esse tecido conjuntivo cartilaginoso ele é tido como um tecido também que não é inervado. Por isso você, ao cortar o tecido cartilaginoso, ele não vai sangrar e ele não vai doer. No entanto, por exemplo, quando a gente corta a orelha ou fura a orelha, dói. Mas não dói, não é porque a cartilagem foi afetada, não. Dói porque no entorno dela eu tenho basicamente a minha derme e epiderme.
E essa pele, por ser vascularizada, ela vai sangrar e por ser inervada, ela vai doer. É claro que a gente também fala em classificação da nossa cartilagem. A classificação dela se dá de acordo com a matriz extracelular. Dependendo da concentração de alguma substância ali presente, como por exemplo o colágeno do tipo 2 se destacando em maior potencial, eu vou ter a constituição da cartilagem hialina. Então aquele elemento que sobressai em relação a outros é o que vai me conferir a classificação da cartilagem. Então, cartilagem hialina, fibrocartilagem e cartilagem elástica são as classificações do tecido cartilaginoso. Entre os processos que compreendem o crescimento da cartilagem, a gente tem dois processos, que é o crescimento aposicional e o crescimento intersticial. O crescimento aposicional, ele é um crescimento que se dá através das células mesenquimais que estão lá naquele tecido que a gente chamou de pericôndrio. O pericôndrio abriga essas células mesenquimais que possuem a capacidade de diferenciar-se em células, que a gente chama de condroblastos. Os condroblastos, por sua vez, originadas dessas células mesenquimais, fazem síntese de matriz extracelular e conforme elas vão fazendo a síntese de matriz extracelular, elas vão se afastando mais para o interior da cartilagem, ficando ali mais no meio. Conforme elas vão mais para o seu interior, a gente passa a dar um novo nome a essas células. A gente chama agora de condrócitos. Os condroblastos são células mais jovens, enquanto os condrócitos são células mais velhas. Então, essas células mais velhas, condroblastos, possuem uma alta síntese de matriz extracelular. Já os condrócitos, a síntese de matriz extracelular delas é um pouco mais menor em relação àqueles condroblastos. Então, a gente tem aqui as células iniciando um processo, esses condrócitos, iniciando um processo de crescimento intersticial. É eles que vão fazer um processo mitótico, onde vai originar, portanto, outros condrócitos. Sobre esses condrócitos, também é importante mencionar que eles acabam se organizando em grupos isógenos, mas eles também conseguem estar dispostos dentro de lacunas. Essas lacunas é um espaço em branco que você consegue identificar na lâmina histológica. O tecido cartilaginoso possui uma diversidade de funções para os seres vivos. Entre essas funções, a gente destaca o